Raios cósmicos foram capturados por uma câmera. Pois é, um amigo estava fotografando uma nebulosa e de repente um negócio apareceu, um risquinho. E esse risquinho tem nome e é muito bem conhecido. E nós vamos mostrar aqui para vocês justamente essa foto, essa coisa maravilhosa que explica muita coisa do que acontece lá em cima, do que entra na nossa atmosfera e do que literalmente compõe, né, o nosso universo. Então, olha, se você gosta desse tipo de vídeo, já peço a você que largue o dedo no like, porque além de informação, vamos ter muita foto bonita. Então é isso aí, vamos lá. Bom, meus caros amigos, esse meu amigo, que é o Marcelo Adorna, já fez vídeo aqui comigo aqui no canal já várias vezes. E tá aqui o Instagram dele, tá? E justamente ele tirou, né, várias fotos que ele já tirou da nebulosa de Helix, é, também chamada, né, de Olho de Deus, tal, né? A nebulosa de Helix é uma das mais conhecidas. E lembrando, né, para vocês que todas essas estrelinhas aqui, ó, que tem essa, vamos dizer entre aspas, essa cruz aqui, né, que tá aparecendo, e tem outras estrelas aqui que não aparecem, tal, olha só. E como é que eu sei que isso aqui é estrela? Porque justamente, ó, aqui bem na nebulosa tem uma que aparece e outra aqui que não aparece. Por quê? Essa aqui está à frente da nebulosa. Essa daqui que não aparecem, não. E aqui no centro está a estrela da nebulosa, né? Então, olha só, todas essas que tem, né, esses negocinhos aqui estão à frente da nebulosa. Se você quiser saber, diz aí, né, no comentário que eu explico isso aí no próximo vídeo. Bom, agora acontece o seguinte, que simplesmente ele foi tirar essa foto. Ele estava tirando essa foto, né, claro que fazendo uma composição, porque essa parte vermelha aqui é basicamente hidrogênio, tá? No espectro de hidrogênio alfa, e essa parte azulada aqui dentro é do oxigênio, tá? Justamente lá do espectro de emissão do oxigênio. Então ele vai e capturou isso daí. Só que, olha, né, foi capturado por um telescópio nada profissional, um telescópio amador, né, com filtros, tal. Ele fez isso aí na casa dele, né, praticamente, né, para quem é mais antigo, assim como eu, tal, mas praticamente um professor pardal, tal, um inventor que fez aqui toda a acoplagem, construiu tal telescópio e, né, tira essas belas fotos do nosso universo de parte, né, principalmente da Via Láctea, das várias nebulosas, tal. Agora, a composição do início da foto ela vem assim, né, onde que tá lá o espectro do hidrogênio, tá? Só que ele vem com filtro e na hora de fazer o tratamento da foto que ela fica colorida. Então nós estamos vendo a foto literalmente como ele capturou. Só que se a gente olhar um negócio, tem um negócio estranho aqui, ó. Tem esse risquinho aqui. Que risquinho é esse aqui na foto? Então ele, aqui ó, nós já vemos que nós já não temos mais aquela, né, aquele tracinho, né, que a gente vê bem fraquinho, tá, nas estrelas, tá? Mas olha aqui, ó, olha esse tracinho que apareceu e não tinha, tá, na foto anterior. Na foto tratada, literalmente alguns ruídos eles são, né, eliminados pelo programa, ainda mais que fazem sobreposição de fotos, porque uma foto dessa aqui ele já explicou que tem que ser tirada no espectro do hidrogênio, no espectro do oxigênio, e quanto mais você quiser para poder fazer a composição da foto. E aí chega justamente isso aqui, ó. A mesma nebulosa, tá? Ó, a nebulosa de Helix, tá? Sem tratamento, somente no hidrogênio. E aconteceu isso aqui. Aí ele foi, eu pedi para ele, vou dar um zoom aí, meu amigo. Faz um zoom. E ele lá no programa fez um zoom. Olha só. Olha esse rastro aqui no meio da foto. E até parece algo interessante, né? Onde que ele aumentou e ficou assim, ó. Bom, nós vemos aqui a nebulosa, estrela e esse rastro. Olha só esse rastro que está aqui. Com esse rastro, nós vemos justamente o que? Uma coisa muito interessante, que é nada mais é do que uma partícula.
uma partícula, pois é, uma partícula subatômica chamada muon. Pois é, meus amigos, isso aqui é um muon. Agora, poxa, mas como que você está vendo que isso aqui é um muon? Isso aqui também pode ser um muon? Então, se a gente está vendo, né, esse rastro aqui, tá? Esse rastro grande provavelmente é um muon. Aqui, ó, apesar que tem um pequeno rastro aqui, aqui também pode ser um muon ou não. A gente vai explicar depois, tá? Mas aqui com certeza é um muon. Mas como é que você sabe disso? Porque simplesmente o muon ele é resultado de quando nós temos essa bombardeio, né, de raios cósmicos, pode ser prótons ou qualquer outro tipo de núcleos, tá, que vem com alta energia, tá, ou tipo de radiações como partícula alfa também, ele vem com alta energia e colide com, por exemplo, principalmente com o nitrogênio e o oxigênio na atmosfera e gera uma cacetada de partículas, literalmente uma chuva de partículas. Algumas delas são os pions e outras são os kaons. Tá? Onde essa partícula aqui ela foi até chamada de partícula caótica. Tá? Depois nós vamos ver a identificação dela. Só que passa um tempo muito curto e o pion ele vai decair para um muon mais um neutrino, né, já perto aqui da superfície. E também o kaon também vai decair para um muon e mais um neutrino. Tá certo? Então nós temos aqui essas formas de obter muon, tá? No caso da atmosfera, né? Justamente por colisão. Agora, aqui nós vamos ver um experimento, tá? Que é muito interessante. Porque esse experimento ele vai mostrar justamente essa questão dos raios cósmicos formando. Onde que raios cósmicos, radiação cósmica, são energias imensamente altas, principalmente quando originário fora do nosso sistema solar. Ou seja, eles são os chamados raios cósmicos galácticos, que são prótons de alta energia, partícula alfa, outros núcleos ionizados, tal, depende de várias situações. Então, aqui quando nós vemos, ó, isso aqui, ó, vários rastros aqui estão aparecendo. Vários rastros aqui são deixados nessa câmara com, vamos dizer, com esse gás aqui e detector dessas partículas. Agora, quando os raios cósmicos entram em contato com a atmosfera da Terra, eles colidem com essas moléculas, como eu disse, principalmente o oxigênio e o nitrogênio. E essas partículas são produzidas em tais colisões. Por exemplo, nós temos nêutrons, nós temos mesons, nós temos pions, nós temos kaons e muitos outros vários. E são positivos, negativos, tem várias delas. E algumas delas podem posteriormente decair também, né, para os muons, que são capazes de atingir a superfície da Terra, até mesmo penetrar em algumas distâncias, né, um pouco maior por dentro da nosso planeta, por dentro da nossa superfície. Por exemplo, Minas já fizeram também, eu posso até depois, se vocês quiserem, deixa aí o comentário, eu posso mostrar como eles conseguiram descobrir coisas dentro de pirâmides justamente analisando os muons. Agora, o muon é uma partícula e ela é uma partícula elementar, semelhante ao elétron, só que é uma carga de -1, tá? Um spin de meio e uma massa muito maior do que a de um elétron. O muon é uma partícula subatômica instável, tá? Com uma meia-vida média de 2,2 microsegundos. Vocês não ouviram. Vocês não ouviram errado, não. Tá? 2,2 microsegundos. Mas, poxa, 2,2 microsegundos não é algo extremamente curto, não é algo extremamente rápido, tal. Como é que esse cara consegue atravessar isso tudo? Bom, primeiro já começa que a velocidade que ele vem é extremamente alta. Tá? É extremamente alta. E essa velocidade, ela faz com que, no caso, né, essas partículas subatômicas instáveis, elas simplesmente têm uma vida útil, né, um pouco, vamos dizer assim, um pouco pequena. Só o nêutron, por exemplo, tem 15 minutos, né, de vida, né, de vida atmosférica, tá? O muon, ele tem massa, por exemplo, 105 vezes maior, né? Perdão, 105,7 mega electronvolt por C ao quadrado, tá? Que é
cerca de 207 vezes maior do que a massa do elétron. Agora, por que os muons conseguem atingir a Terra? Ao impactar, né, o núcleo atômico da atmosfera, da superfície da Terra tal, os pions são criados, ou os kaons. E como eu mostrei aqui, tá, eles decaem para os muons. E neutrinos do muon também são emitidos. E esses muons, esses raios cósmicos de alta energia, geralmente eles continuam na mesma direção da partícula, né, pouco desvio, tá, que pode acontecer, que o gerou. Só que a velocidade dele é aproximadamente 0,98 vezes a velocidade da luz. Ou seja, ele tem, tá, uma velocidade média, né, bastante alta e uma vida útil média de 2,2 microsegundos. Agora, isso parece pouco, só que quando nós estamos falando de uma partícula subatômica, né, como os muons, que vocês estão vendo aqui, né, justamente o decaimento do pion, do kaon, literalmente isso aí é uma eternidade. Tá? Isso aí é a coisa assim muito alta esse período de tempo. Até porque, quando nós temos esses efeitos muito próximos à velocidade da luz, né, nós temos que, portanto, algo que não tem muito, né, por exemplo, aqueles, né, partículas primitivas tal que tem, né, elas não têm aqueles efeitos relativísticos na sua vida útil e permite, tá? E permite uma distância de sobrevivência de apenas 448 metros. Agora, no entanto, do ponto de vista da Terra, tá? No ponto de vista da Terra, ou seja, quando nós estamos na Terra observando o muon, fazendo essa questão, esse efeito de dilatação no tempo da relatividade, ele permite que esses muons secundários desses raios cósmicos sobrevivam ao voo para a superfície da Terra. Em vez de que, simplesmente no referencial Terra, os muons eles têm vamos dizer, uma meia-vida muito mais longa em relação à sua velocidade. Literalmente, questões da relatividade. Portanto, num ponto de vista de referencial inercial, o muon, né, por outro lado, ele tem um efeito de contração, né, do comprimento da relatividade e permite que essa penetração ocorra. Então, ambos esses efeitos eles mantêm, né, igualdades válidas na explicação da sobrevivência em comum do muon. É justamente um muon muito rápido em grandes distâncias. E de acordo com a dilatação do tempo, tá? Simplesmente essa trajetória ocorre se movendo a uma velocidade, né, muito maior que dilata, ou seja, dá para fazer até mesmo, né, dá para fazer esse cálculo. Bom, então, conforme esse experimento ocorreu, né, nós estamos vendo aqui formação de várias partículas. E quando a gente tira a foto disso daqui, toda partícula subatômica, a gente consegue ver o rastro dela. Ela deixa rastro. Ó, ela deixa rastro. Ó, ela deixa rastro. Tá? Só que esse rastro das partículas depende da natureza também da partícula. Cada partícula tem um tipo de rastro diferente. E é isso também que nós vamos entender aqui, para saber por que aquilo ali é um muon. Porque olha só, meus caros amigos, identificação de partículas com base em seus rastros. Ou seja, aqui nós temos um zigue-zague e sinais curvos de partículas. Nessa situação, esse tipo de partículas que acabam gerando esse padrão de zigue-zague tal e sinais mais curvos, eles são um elétron ou um pósitron, tá? Que o pósitron é a antimatéria do elétron. E elétron e pósitron são criados quando um raio cósmico colide com uma molécula atmosférica. Tá? E esses elétrons e pósitrons são partículas bem leves que ricocheteiam quando atingem moléculas de ar, deixando zigue-zagues e sinais curvos. Agora, o pósitron ele pode acertar uma molécula no ar e não se aniquilar, já que é antimatéria? Se você quer saber isso,
deixa aí o comentário e eu farei um vídeo explicando quando que antimatéria e matéria se aniquilam. Agora, com isso nós temos outro padrão, esse daqui, ó, de trilhas bifurcadas. Onde a trilha bifurcada, ela é porque, por exemplo, se a trilha ela se divide, pode-se deduzir que duas coisas, no caso, se formaram. Ou seja, vimos uma partícula decair e vimos a ionização de um átomo. Então, aqui no caso, nós vimos a decaimento de uma partícula e vimos aí a ionização de um átomo, de uma molécula, tal, o que for, o que seja. Só que muitas partículas são instáveis e decaem em partículas mais estáveis também. E podem ter uma possibilidade de que alguma dessas partículas tenha acabado, né, de arrancar um elétron de um átomo, arrancar, né, outras coisas, tal. Ou seja, forma uma própria trilha, enquanto essa partícula é desviada para um outro lado. E nós temos uma outra situação aqui, ó. Olha só que legal, ó. Essas pequenininhas aqui são trilhas, né, curtas e grossas, né? Trilhas curtas e grossas. Essas trilhas curtas e grossas, elas são muito conhecidas. Elas têm um padrão onde que nós vemos, né, por exemplo, na atmosfera, o átomo de radônio atmosférica cuspindo uma partícula alfa. Partícula alfa. Partícula alfa. E quando ela vai se colidindo com a atmosfera, que ela tem uma energia cinética muito menor do que um muon, por isso que ela tem uma trilha grossa porque tem uma massa maior e curta porque tem uma energia menor. Então aqui nós temos justamente esse padrão de uma partícula alfa que inicia sua trilha, vai colidindo e quando termina, literalmente ele se transforma em hélio. Mas o radônio não decai para hélio e nem urânio. Então, acontece que esse radônio, que é um elemento radioativo natural, existente, né, também em concentrações na natureza, que emite bastante partículas alfas, só que é muito baixa no ar. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, uma banana, tá, ela é muito mais radioativa do que o radônio da atmosfera. E você pode comer a banana tranquilamente e também andar no meio de um bananal, né, de uma plantação de banana. Então, essas trilhas, elas justamente são volumosas e são de baixas energias, não deixando trilhas grandes, né, e, por exemplo, né, retas e longas. Essas trilhas retas e longas, estes são os muons. Apresento a você os muons, que são leptons também, como o elétron, como o muon e como o tau. São os leptons. Acontece que os muons, eles são uns primos mais gordinhos do elétron, né? São bem pesadinhos em relação ao elétron. E são produzidos quando esses raios cósmicos colidem com uma molécula da atmosfera, lá no alto da atmosfera. E por serem tão massivas, os muons abrem caminho, deixando trilhas, né? Eles vão dando pancada para tudo quanto é lado, porque tem uma massa, né, relativamente grande, principalmente em relação ao elétron. Então eles deixam essa trilha, porque eles saem dando pancada para tudo quanto é lado e vão abrindo essa trilha, né, com essas pancadas e liberando sua energia. Então, caro gafanhoto, quando nós vemos esse padrão aqui, tá? Ou seja, nós estamos falando de elétron, curto e grosso, partícula alfa. E aqui, né, longo, o muon. E quando nós temos bifurcado, pode ser tanto decaimento quanto arrancar, né, um elétron, tal, você simplesmente ionizar uma partícula. Agora, todas essas partículas, nós estamos vendo aqui uma câmara de bolha lá do CERN, toda partícula deixa rastro em algum lugar. Por isso que nós a identificamos. Cada partícula ela deixa um padrão diferente de rastros. Muitas das vezes vistos, né, por exemplo, nos aceleradores de partículas, que são feitos para simular isso justamente. Tá? Então, aqui, ó, nesses aceleradores de partículas, aqui lá no CERN, tá? E o que aconteceu? Deixaram o rastro nessas placas que mostram, né, essa aqui é um tipo de partícula, essa é outro, tal. Então, cada pesquisador que estuda aquele tipo de partícula, quando vê, sabe isso aqui, olha, esse aqui é uma partícula
tal, essa aqui é outra partícula, e aí a gente sabe qual é a diferença e se é uma partícula nova ou não. Tanto é que essa foto aqui de essa foto de esteroaeroscópios, essa coisa aqui, mostra uma bifurcação incomum AB. Né? Então aqui nós estamos vendo essa bifurcação, que foi justamente que deixou, na época, os físicos estudando isso daí de cabelo em pé. Foi quando eles descobriram o Kaon. Tá? Eles descobriram o Kaon justamente por essa bifurcação, onde que entrou aqui um muon. Um muon nasceu aqui agora. E provavelmente está nascendo aqui muon, tem muon passando aqui para tudo quanto é lado. Agora, então, meus caros amigos, quando o meu amigo tirou essa foto, literalmente ele teve uma sorte, mas uma sorte porque o espectro que ele estava capturando, foi capaz de pegar dentro da nossa atmosfera a formação desse muon, ou seja, o Kaon ou o Pion, ele simplesmente foi-se, né, decaiu e formou essa longa trilha aqui do muon. Isso daqui não é a partícula alfa, pelo menos, né, pela situação aqui, tá? Pela situação retinha aqui, isso daqui não é uma partícula alfa, é o rastro do muon. Tá? Mesmo sendo pequena, mas é o mesmo rastro, mesmo sentido, tá? E direção. Então, meus caros, simplesmente o que vocês estão vendo aqui agora é algo extremamente incomum de acontecer para telescópios normais. E o meu camarada, meu amigo, conseguiu tirar essa foto. Quando ele me mostrou, eu fiquei literalmente louco. Simplesmente quase não dormi, porque vi, né, o rastro tirado de um telescópio comum, um telescópio de uma pessoa que não é um astrônomo profissional, e conseguiu tirar essa imagem de uma partícula subatômica se formando na nossa atmosfera e deixando seu rastro. Pois é. Então, se você gostou, já deixa logo o dedo no like, compartilha esse vídeo e não esqueça, quer saber mais sobre essas partículas subatômicas, tal, formação, rastro, por aí tal, tudo que eu perguntei no vídeo, deixa o comentário e vamos lá. Um forte abraço, até a próxima.